You see, the Bible says your mind is very important. A Bíblia diz que a nossa mente é muito importante. Whatever you see in your mind Aquilo que você vê na sua mente, will control your life. isso vai controlar a sua vida. If you see good things Se você vê coisas boas in your mind, na sua mente, you'll have good things. você vai ter boas coisas. If you see evil things, Se você vê coisas do mal, then you'll have evil things. então você vai ter coisas más na sua vida. Now, let's look at 2 verses in Vamos Romans 8. olhar 2 versículos em Romanos capítulo 8. I'll say it in English, Eu vou falar em inglês and you listen to Brother e vocês Santos. ouçam, irmão Santos. Romans 8, verses 5 Romanos and 6. 8, versículos 5 e 6. Verse 5 says, For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, they mind the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amen? Amém. Now, this is the same thing that I've been teaching you on. Isso é a mesma coisa que eu estou ensinando a vocês. The Apostle Paul says there's 2 ways to think. Apóstolo Paulo diz que existe 2 caminhos de nós pensarmos. You can either think in the flesh, Você pode pensar na carne, or you can think in the Spirit. ou você pode pensar no Espírito. Now, some people say, well, I never think in the flesh Alguma pessoa poderá dizer assim, eu nunca penso na carne. because I don't think about evil things. Olha, porque eu não penso a coisas más. But do you ever think negative? Mas às vezes você sempre está pensando negativo. That's the flesh. Isso é carne. If you think Se negatively, você pensa negativo, that's not God. isso não é de Deus. That's the flesh. Isso é carne. When you say, oh, I'll never have enough money. Olha, se você fala assim, ó, eu nunca vou ter dinheiro, You say, oh, I'll never own a car. eu nunca vou ter um carro. That's not giving God his proper place. Isso não é de Deus. You're saying, well, nothing's possible. Então nada vai ser possível. God says all things are A Bíblia possible. diz que todas as coisas são possíveis. So you've got to think in the Spirit Você tem que começar a pensar no Espírito, and not according to the flesh. não segundo a You carne, must think with the mas Spirit. pense segundo o Espírito. Instead of thinking, well, I'll never have a car, Então, se você fala assim, eu nunca vou ter carro, you must say all things are possible. você diz, não, todas as coisas são possíveis. And in my mind, Na sua mente, I see myself. na minha mente eu vejo eu Driving a mesmo car. dirigindo o carro. Now that's the way you need to think. E se você tem que pensar assim? Amen? Amém? The devil says, oh, your church will be small. O diabo às vezes fala, a sua igreja vai ser pequena. You need to say, no, devil. Não, você tem que dizer, diabo, I'm não. going to think with the Spirit. Eu tenho que pensar com o Espírito. I'm going to let my mind have E Spirit deixar que a ideas. minha mente fique espiritual. I'm going to see a great church. E você então começa a ver grande igreja. Amen? Amém. Amen. Amém. Now, let's look at verse 6 again. Vamos olhar o versículo 6 novamente. It says to be carnally minded is death. Read that. Porque a inclinação da carne é morte. You see, when you think negative, it's going to bring death. Quando você pensa negativo, isso lhe traz morte. I'm not talking about physical death. Eu não estou dizendo a respeito da morte física. I'm talking about your experience Eu in estou life. dizendo a respeito da sua experiência na vida. Your experiences will be dead experiences. Então aí a sua experiência, se você pensa negativo, a sua experiência vai ser uma experiência morta. When you think negatively, Quando você pensa you negativo, cut yourself off from God. você então tira você diante de Deus. Instead of the miracles of God, Então você para todo o milagre de Deus para não trabalhar na tua you're going to vida. have negative results. Então você vai ter só resultado negativo. You see, the Holy Spirit wants you to think positive. O Espírito Santo quer que você pense positivo. The Bible says all things are A Bíblia possible. diz que todas as coisas são possíveis. So start thinking with possibility Então thinking. você tem que começar a pensar nas coisas, as possibilidades. Possibility thinking. Pensamentos possíveis. Possibility thinking. Pensamentos possíveis. Possibility thinking. Pensamentos possíveis. That's what faith is all about. Isso é que diz a respeito That's a nossa fé. Faith is all about. That's what faith is all about. Isso está dizendo que a fé nossa pode resultar. Now look at verse 6 Olha again. o versículo 6 novamente. Everybody look in your Bible. Todos vocês olhem na Bíblia. It says to be carnally minded is death, but
to be spiritually minded is life and peace. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amen. Amém? You see, when you begin to let the Spirit give you mental pictures, Quando você deixar o Espírito Santo lhe dar para vocês umas fotografias na tua mente, you're going to have life. imaginação, então aí vocês vão ter vida, You're going to have health. vão ter saúde, You're going to have prosperity. prosperidade, You're going to have healing. cura divina, You're going to have miracles. milagres, You're going to have the supernatural power of God. suprenatural poder de Deus, You'll have the peace of God. a paz de Deus. But you've got to think spiritually. Mas uma coisa você tem que fazer é pensar espiritual. What is thinking O spiritually? que é pensar espiritual? It's to think according to the Bible. É pensar segundo, de acordo com a palavra de Deus. Amen. Amém. And the Bible says, A Bíblia diz: my God shall supply all my meu needs. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Amém. Amém. The Bible A says, Bíblia diz: by his stripes I'm healed. através das suas pisaduras eu fui curado. Amen. The Bible A says, Bíblia diz: seek first the kingdom, buscai primeiro o reino de Deus and all these things e shall be a sua added. justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amen. Amém. The Bible A says, Bíblia diz: I'm more than a conqueror. The Bible says I am more than a conqueror. a Bíblia diz que eu sou mais. Essa palavra eu não peguei. I'm more than a victorious person. A Bíblia diz que eu sou mais do que a vitória. Amen. Now that's the way you got to think. Esse é como nós temos que pensar. You got to put the promises of Nós God temos que colocar a promessa de Deus in your mind. na nossa mente. You have to visualize them. Temos que visualizar, Visualize them. visualizar, Picture them. fotografar, Imagine them. imaginações. They'll come to pass. Isso vai acontecer. Amen. Amém? Amém? Now, you see what I'm doing today? Você sabe o que eu vou fazer hoje? I'm showing you many places in the Bible. Eu estou ensinando vocês muitos lugares na Bíblia. I don't want you to think this is just my doctrine. Eu não quero que vocês pensem que eu sou o seu doutor. It's not just my own thinking. Não a minha maneira de pensar. This is in the Bible. Isso está na Bíblia. What I'm teaching you is in the O que eu estou Bible. ensinando para vocês está na Bíblia. And it's the principle to success. É os princípios para termos sucesso. It's the principle to victory. É os princípios para termos vitória. It's the principle to victory in Christ. É os princípios para que tenhamos vitórias em Cristo. Amen. Amém. Now, turn with me to the book of Colossians. Olhamos no livro de Colossenses. Everybody turn to Todos Colossians. vocês, por favor, abram no livro de We Colossenses. want to look in chapter 3. Nós vamos olhar capítulo 3. Colossians chapter 3. Colossenses capítulo 3. And we'll look at verses 1 and 2. E vamos ler versículo 1 e 2. Now be sure and write these verses in your notes. Eu gostaria que vocês anotassem esses versículos. The reason I tell you to take notes, A razão que eu quero que vocês anotem, so you can go back and study your notes. que você então poderá depois estudar as suas notas. And then you'll be able to take those notes Você então poderá pegar essas notas and preach these in your church. e pregar na sua igreja. You can teach your own people Ensinar a sua própria igreja. these great things I'm teaching you. Essas grandes coisas que eu estou ensinando a vocês. Amen? Amém. Amen? Amém. Now let's look in Colossians 3, Vamos ler em Colossenses capítulo 3, verses 1 and 2. versículo 1 e 2. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês then you listen to Brother Santos. e Santos vai ler em português. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Set your mind, your affections, your thoughts on things above, not on things of the earth. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amen? Amém? Now let's look back at verse 1. Vamos voltar ao versículo 1. Verse 1 says, if you are risen with Christ. Versículo 1 diz, se você é ressuscitado com Cristo. How many of you today are risen with Christ? Quantos de vocês aqui já têm ressuscitado com Cristo? Levanta as mãos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. In the Spirit,
No Espírito, you've got that resurrection power. nós temos então a ressurreição do poder de Cristo conosco. He says, if you have that resurrection power, Aqui diz, se você tem a ressurreição Then you do need to do poder, something. então você tem que fazer alguma coisa. he says, don't think about things on the earth. Não pensar nas coisas que são da terra. Now let's consider this. Vamos considerar isto. What's on the earth? O que está na terra? O que é da terra? Poverty's on the earth. Pobreza está na terra. Is there poverty in heaven? E tem pobreza no céu? No. Não. Sickness is on the earth. A enfermidade está na terra. Is there any sickness in heaven? Há alguma doença lá no céu? No. Não. Defeat is in the earth. Derrota está na terra. Is there defeat in heaven? Tem derrota no céu? No. Não. So what's he teaching us? Então o que nos ensina? He's saying, don't think about poverty. Aqui diz que não devemos pensar a respeito de pobreza. Instead, think about the riches of God. Então vamos começar a pensar as riquezas de Cristo. He's saying, don't think about sickness. Não pense a respeito de doenças. Instead, think about divine health. Vamos então pensar na saúde que teremos lá no céu. He says, don't think about defeat. Não pense na sua derrota. Instead, think about victory. Vamos pensar em vitórias. Amen. Amém. Now you see, if you'll start thinking about victory, Olha, se você começar a pensar a respeito de vitória, you'll have victory. então você vai ter vitória. If you'll start thinking about divine health, Agora que você... if you'll think about divine health, Se você então começar a pensar que você vai ter uma boa saúde, then you'll have divine health. então você vai ter boa If saúde. you think about the riches of God, Se você começar a pensar a respeito das riquezas de Cristo, you'll have the money of então God. você vai ter o dinheiro que Deus vai lhe dar na tua Amém. mão. Amém? Amém? I tell you, it's supernatural. Eu quero lhe dizer coisas sobrenaturais, todos os dias. You need Eu to think penso todos os dias coisas sobrenaturais. Every day, Todos os dias. you need to think about these things. Você tem que pensar a respeito dessas Look coisas. back in verse 1. Vamos voltar ao versículo 1. Listen as Brother E Santos reads it. olha então Santos lê aqui. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém. Amém. You know, I've had some Christians talk to me like this. Eu tenho alguns crentes que vêm e falam comigo e pensam, como assim? They say, oh, you shouldn't seek after money. Olha, você não pode buscar dinheiro? I said, well, that sounds good. Isso está certo. But then I started thinking, Mas às vezes ele nunca começa a pensar. yes, it's true Isso agora está verdade. that I should not love money, Eu não posso amar o dinheiro. but I need money just like Mas anybody eu else. preciso de dinheiro, como qualquer um de vocês também precisa de dinheiro. And so the Bible says, seek things that are above. A Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus. So what does that mean? Então o que significa That isso? means I should seek God's money Isso significa que eu tenho que buscar dinheiro de Deus. by faith. Por fé. By faith. Por fé. By faith. Por fé. By faith. Por fé. By Por faith. fé. By Por faith. fé. Amen. Amém. Somebody says, oh, God may want you to be sick Alguma pessoa diz, talvez Deus quer que você fique doente. to make you humble. Para você ficar mais humilde. I had somebody tell me God's going to make you sick to make you humble. Olha, eu fico com raiva quando eu ouço alguém dizer, Deus vai te fazer você ficar doente para você ficar mais humilde. I said, well, that sounds good. Isso pode estar parecendo coisa boa. Then I started thinking. E eu começo a vez pensar, I said, well, in heaven there is no sickness. eu penso, no céu não tem doença. But the Bible says seek things that are above. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que estão de cima. I said, there's no sickness in heaven. Não há doença no céu. So I'm not supposed to seek after Então eu não sickness. vou buscar a doença, não vou me I'm preocupar com supposed to doença. seek healing. Eu tenho que buscar a cura divina. A cura divina. Somebody says, oh, God wants you to be defeated to make you humble. Olha, alguma pessoa diz, você talvez foi derrotado para que você pudesse ficar agora humilde. Somebody said, God's going to make you defeated just to teach you a lesson. Então Deus está te ensinando você uma lição através dessa luta. At first, that sounded right. Está parecendo que é uma coisa até muito certa. But then I started thinking. Mas eu começo a pensar, I said, the Bible says seek things a above. Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. And where God is, there is no defeat. E aonde Deus está, que é de cima, não tem nada de derrotas. I said, there's only victory. E só tem vitória. I said, so I should be seeking victory. Só tem vitória, então eu vou buscar vitória. I should be seeking victory. Eu vou olhar a vitória. Amen. Amém.
Amém? Somebody said, oh, God don't want you to have any money. Alguma pessoa diz, ó, Deus não quer que você tenha dinheiro. God wants you to be very humble. Ó, Deus quer que você seja muito humilde. At first that sounded right. Isso talvez pareça que está até bom. Then I started thinking. E eu começo a ver e pensar. I said, God paves the streets with gold. A Bíblia diz que Deus comprou ruas de ouro. I said, in heaven they've got gold on the streets. No céu nós vamos caminhar nas ruas de ouro. And Colossians 1, No livro de Colossians 3, verse Colossenses, 1, capítulo 1, versículo 1, says to seek things above. buscar as coisas, diz que devemos buscar as coisas de cima. I said, there is no poverty in heaven. Lá no céu não tem pobreza. So I should start believing for God's money. Então eu tenho que crer para o dinheiro de Deus. By faith. Por fé. I should seek these things. Então eu tenho que buscar essas Why? coisas. Por quê? So I can do God's work. Porque assim eu posso fazer o trabalho de Deus. Because I can do God's work. Assim eu posso fazer o trabalho de Deus. Amen. Amém. You see, you have to pay for your clothes just like anybody else. Você tem que pagar o seu vestimento como qualquer pessoa paga. You can't just walk in a store and say, I'm a pastor. Você não pode chegar num supermercado, numa loja e dizer, eu sou pastor. And say, I'd like a lot of clothes, but I don't have any Eu money. quero comprar muitas roupas, mas eu não tenho nenhum dinheiro, porque They sou won't let you pastor. do that. Ele não vai te dar nada por você ser pastor. You Não. got to pay just like Você anybody tem que else. pagar como qualquer outro paga. And God wants you to have the money you need. Deus quer que você tenha o dinheiro que você precisa. Amen? Amém? Your children have to eat just like anybody else. Os seus filhos têm que comer como qualquer outra criança come. You can't go to the marketplace and say, oh, I'm a pastor. Olha, você não vai chegar no supermercado e dizer, olha, eu sou pastor. And I'd like a lot of food, but I don't have Eu any money. quero tudo de bom aqui, mas eu não tenho dinheiro porque sou pastor. They're going to make you pay just like Mas anybody ele else. não vai te dar, você tem que pagar como qualquer outra pessoa. And God wants you to have the money you need. Deus quer que você tenha o dinheiro que você precisa. Amen? Amém? Amen? Amém? Now, let's look at verse 2. Vamos olhar o versículo 2. You say, oh, that sounds very wonderful. Isso está parecendo muito maravilhoso. But how do I have this in my life? Mas eu não tenho na minha vida. Verse 2 is the key. Versículo 2 é a chave. Look at verse 2. Olha versículo 12. It says, set your mind. Põe a tua mente On things above. em coisas de cima, Not on things of the não earth. em coisas da terra. Look at verse 2 again. Olha o versículo 2 novamente. Set your mind. Põe a tua mente. Set your mind. Põe a tua mente. Set your mind. Põe a tua mente On things em above. coisas de cima, Not on things of não the nas earth. coisas da terra. Amém. 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 So every day, Todos os dias, in my mind, na minha mente, I see myself in eu victory. vejo eu mesmo, I see my little baby eu vejo meu pequeno filho blessed and in health. abençoado com saúde. I see my wife Eu vejo minha esposa with the money she needs. com o dinheiro que ela precisa. I see myself Eu vejo eu mesmo with the money I com o need. dinheiro que eu preciso, Not for my flesh, não para a minha carne, but for God's mas work. para o trabalho de Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Glory. Glória a Deus. Now, I want to teach you about faith imagination. Eu quero ensinar vocês a respeito da fé, de imaginação da fé. I want to teach you how to use it. Eu quero ensinar vocês como usar isto. Very simply, how to use it. Muito simples como usa, como Turn você with pode me to usar. Genesis 30. Olha no livro de Gênesis, capítulo 30. Everybody turn to Genesis Todos 30. vocês abram a Bíblia, capítulo 30. Now, this is a rather difficult passage. Esta é uma passagem muita dificuldade para se entender. So I'm going to take my time. Isso vai tomar meu tempo. Because we're working through two languages, Eu estou trabalhando em duas línguas. it's even more difficult. Isso é mais fácil, But I mais believe difícil para if ensinar. we take our time Eu tenho certeza que eu vou pegar o through tempo Brother Santos, através do irmão Santos you'll be able to see in your Bible e vocês vão ver na sua Bíblia what I'm talking o about. que eu estou falando. Now, everybody turn to Genesis 30. Todos vocês abram a Bíblia, Gênesis capítulo 30. Now, look up at me. Olha para mim. Before we look at this passage, Antes de eu ler essas passagens, I want to explain a little bit eu about quero it. dar uma explicação. What we're about to read O que nós vamos ler concerns Jacob and Laban. explica a respeito de Jacó e Labão. It's a story about Jacob and Laban. Essa história a respeito de Jacó e Labão. Now, for Labão? many years, Jacob worked for Laban. Por muitos anos, Jacó trabalhou para Labão. He worked for this man. Ele trabalhava para esse homem. But there came a day that he wanted to leave. Mas chegou dia que ele queria deixar o seu sogro. And Laban said, oh, please E don't Labão leave. falou, não, por favor, fica por aqui, não vai He said, embora. because you're here, God blesses me. Olha, você está aqui na minha casa,
Deus está me abençoando. I know that God blesses me because you're here. Eu sei que Deus está me abençoando porque você está na minha casa, Jacó. And Jacob says, if you'll do this thing, Jacó então disse assim, ó, se você fazer isso, I'll stay for a eu vou while. ficar na sua casa. Jacob says, I'll pay any amount of money. Então Labão disse para ele, ó, eu pago você todo o dinheiro que você He says, quiser. I'll pay anything you want. Eu pago tudo que você quiser. Jacob says, I don't want your money. Jacó falou, eu não quero dinheiro. He says, I want you to do one thing. Eu quero que você faça uma coisa para Laban mim. said, what do you want me to do? Então Labão disse, o que você quer? Jacob said, I want you to give me all your solid cattle. Eu quero que você me dá todas a criação That have no white in them. das cabras, do gado que saía malhado. Just all the brown ones. Todos malhados. I want you to give me all those. Eu quero que você me dá todas as crias malhadas. He says, and I'm going to take all those brown cows, Eu vou ter todas as vacas marrom. and I'm going to believe God Eu vou crer que Deus to give me spotted cattle. que vai me dar vacas crias malhadas. Laban says, you'll never get spotted cattle Então Labão disse para Jacó, você nunca vai ter vacas malhadas. if you start with all the brown ones. Porque todos os pais mães são marrom. Jacob says, oh, I've got faith. Então Jacó falou, eu tenho fé. God will do a miracle. Deus vai fazer um milagre. So Laban said, well, that sounds good to me. Então Labão ficou muito feliz. Isso está maravilhoso, está muito bom para mim. Inside Laban's mind, Na mente de Labão, he said, he'll never get any cow. ele nunca vai ter vacas malhadas. But Jacob says, I've got faith, Mas imagination. Jacó tinha uma fé de imaginação. I got faith, imagination. Ele tinha uma fé de imaginação. Now, let's take our Amém. time with this story. Vamos então agora ler a Bíblia. Chapter 30. Capítulo 30. Let's look at verse 32 32 through 36. 32 para 36 32 through 36. para 36. Now, because it's long, I'll not read it. Porque é muito longe, eu não vou ler. You just listen to Brother Santos. Você então, por favor, ouça-me aqui. Start with verse 32 Capítulo 32, no 32. and go through 36. Ok. Okay, go ahead. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e molhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia da manhã, quando vires o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e morenos entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão, eis que Oxalá seja conforme a sua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura, e todos morenos entre os cordeiros, e deu na mão de seus filhos. E pôs por 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Amen. Amém. So everything happened. Todas as coisas acontecem. Took away all the spotted cattle, Então ele pegou os salpicados and he started with the brown ones. e pegou os marrons. Then Jacob does something very interesting. Jacó fez alguma coisa de muito He interessante. makes what I call a faith image board. Então Jacó fez algo que eu chamo fé, imaginação da fé. A board of faith imagination. Nasceu a fé de imaginação em Jacó. Now let's read about this. Vamos ler a respeito disso. Because this is a miracle board. Porque este é um milagre de nascimento. Because it's rather long. Por quê? Because it's rather lengthy. Porque na maneira que ele pensava, I won't read it in English. eu vou ler em inglês. I want Brother Santos Eu quero que o irmão Santos, to start with verse 37. que olhe o versículo 37, And I want you to read through verse 39. e quero que leia de 37 a 39. Don't go beyond verse 39. Start with Okay. verse 37. Então tomou Jacó varas verdes de alamos, e de aveleira, e de castanheiro, e descansou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E concebera, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas
davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Amen. Amém. Now, Amém. here's what happened. O que aconteceu? Jacob took a lot of different types of trees, Jacó pegou diferentes tipos de árvores. and he wove them together to make a board. Então ele fez juntos. And he took his knife and made spots in the Então board. pegou a sua faca e fez uma salpicação. And he took that board down where the animals would drink. Então ele pôs aquele negócio aonde os animais iam beber a água. And when the animals came to drink, Então quando os animais vinham para beber a água, they had to look at that board. então ele tinha que olhar para ali. And Jacob would stand over to the side. Então Jacó estava do outro lado vendo. And Jacob would see that board. Então Jacó estava vendo aquilo. And in Jacob's mind, E na mente de Jacó, he saw spots. ele via muitas coisas salpicadas. In his mind, Na sua mente, he saw cows that would be spotted. ele via que as cabras, He was ovelhas, having faith, iam dar tudo imagination. malhadas. Faith, Ele tinha fé, imagination. a fé da imaginação. Faith, A fé da imagination. imaginação. Faith, A fé da imaginação. imagination. A fé da Glory. imaginação. Glory. Aleluia! Glory. Glória a Deus! Aleluia! And guess what happened? Sabe o que aconteceu? Guess what happened? Sabe o que aconteceu? The Bible says God did a miracle. A Bíblia diz que Deus fez um milagre. Those animals produced spotted Esses animals. animais então começaram a produzir malhados e salpicados. How? Pô, como? How? Como? By faith, Por fé da imagination. imaginação. By faith, Por fé da imagination. imaginação. Amen. Amém. 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 Aleluia. Now, what is God saying to us? O que Deus fala para nós? God says we can do the same thing. A Bíblia, Deus fala para nós que Ele pode fazer as mesmas coisas. We can do the impossible. Nós podemos fazer o impossível. We can become great like Jacob Nós podemos ser tão grande quanto Jacó. through using our faith Se nós imagination. usamos a nossa fé de imaginação. Amen. Amém. Now, let's read on. Vamos ler. Read verse 40 to the end of the chapter. Vamos ler o versículo 40 até o final do Start capítulo. with verse 40 Vamos começar no versículo 40 and go to verse 43. até 43. Go ahead, brother. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo moreno entre o rebanho de Labão pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não pôs mais. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Amen. Amém. Now I want to read verse 43 again. Eu quero que leia o versículo 43 You need novamente. to circle verse 43 in your Bible. Mas o quê? Versículo 43. Põe um circo, põe um circo no versículo Because verse 43. 43 Porque o versículo 43 says that through faith imagination, está dizendo aqui a fé da imaginação. God made Jacob very wealthy. Deus aqui fez Jacó muito rico. God made Jacob very mighty. Deus fez Jacó muito poderoso. How? Como? How? Como? By faith Por imagination. fé da imaginação. Read verse 43 Olha o again. versículo 43 novamente. E cresceu as varas, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muito rebanho, e servos, camelos e jumentos. Amen. Amém? Now, I believe that God wants us to use this principle Eu creio que Deus quer que nós usemos estes princípios for our churches, para a nossa igreja, for our crusades, para a nossa cruzada, for the sick people to be healed, para as pessoas serem curadas, for the money God wants us to para o have. dinheiro que Deus quer que nós tenhamos. If it worked for Jacob, E se isso funcionou para Jacó, it'll work for us isso também funciona para nós. by the Spirit of God. Através do Espírito de By the Spirit of Deus. God. Através do Espírito de Deus. Amen. Amém. Now, here's what I suggest that you do. Isso eu quero sugerir alguma coisa que vocês têm que fazer. In my house, Na minha casa, I have a board that I call my faith imagination board. eu tenho um quadro, como aquele quadro verde, quem sabe lá, que eu chamo na minha casa um quadro de imaginação. And on this board,
tudo que naquele quadro, I'll take a photograph, eu tiro uma foto, and I put the photograph on the board. eu puto toda a minha imaginação que eu tenho, eu tiro uma foto e ponho lá no quadro. For instance, a photograph maybe of the Varig Airlines. Quem sabe o que eu tenho na minha imaginação, na mente, seja uma viagem pela Varig, companhia aerolínea Varig. Because I had no money to come to Brazil. Às vezes eu não tenho dinheiro para vir no Brasil. And it costs a lot of money to fly Custa to muito Brazil. dinheiro para vir ao Brasil, But I had faith. mas eu tenho fé. And so I put a picture of Varig Airlines. Então eu ponho uma fotografia lá nesse quadro de companhia Varig. And every time I would see that, E todas as vezes que eu olho no quadro lá, eu tô vendo isso. it was just like that board that Jacob made. Então isso faz de conta, como Jacó fez assim, eu também faço. Cozinha Jacó. Just like when Jacob saw that board. É quando Jacó tinha imaginação de fazer aquilo e colocar e ver todo I dia. saw that photograph. Eu também estou vendo todos os dias aquela fotografia no meu quadro na minha And I casa. would pray over the photograph. Então vou lá e oro sobre a fotografia da Varig. I'd say, thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that the money that I O need dinheiro que eu preciso is coming to me está vindo para mim. so that I can go bless the Eu vou pastors então lá abençoar, a pregar os pastores that are in Brazil. no Brasil. And here I am. Aqui estou. Here I am. Aqui estou. Amém. 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 So every one of you, Cada de vocês go home and make a faith vai imagination hoje para board. casa, faça quadro de imaginações. Take a photograph out of a magazine. Tudo aquilo que você precisar. Tira uma fotografia de uma revista, o que você precisa. Maybe of a car that you need. Talvez seja carro que você precisa. And put that on the board. E põe aquela fotografia do carro lá no quadro. And every time you see that photograph, Todas as vezes que você vai ver aquela fotografia no it's going to quadro, put an image in your mind. então vai estar a sua imaginação, vai funcionar na tua mente. And you pray over it. Então ora sobre aquilo, ora. And it'll come to pass. Então isso vai acontecer, você vai ter o que você precisa. Amém. 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 If you're believing God to build a bigger church, Se você crê que Deus vai te dar uma grande igreja, then take a camera então pega a máquina fotográfica and go visit a big church. e vai procura encontrar a maior igreja que você possa encontrar. Take a picture of the big church. Tira uma fotografia de uma grande igreja. Then take that photograph. Tira a foto. Put it on your faith imagination Então board. agora leva para o quadro da imaginação e põe no quadro de imaginação. Say, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. That I'm gonna have a big church. Obrigado, Jesus. the Eu vou ter glory uma of God. grande igreja. Amém. Aleluia. Amém. 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 Amen. Amém. Now, in conclusion, Na conclusão, I want to give you very quickly eu quero quero fazer muito depressa. 5 steps. Eu quero dar para vocês 5 pontos. 5 steps on how to use faith 5 imagination. pontos como podemos usar a fé da imaginação. Write these in your notes. Eu gostaria que vocês escrevessem isso nas suas notas. Because these Os are very 5 important. pontos. Isso é muito importante. I'll say them in English, Eu vou ler em inglês and then you listen to Brother e Santos. vocês ouçam Santos. We'll go very slowly Eu vou bem devagar. so you can write them down. Você pode escrever The embaixo. first step, O primeiro ponto. fill yourself with God's Word. Encha você mesmo da palavra de Deus. Just a minute. Se eu não estiver bem corrigido em português, eu não completo em português. Encha você mesmo da palavra de Deus. Go ahead, brother. The first step Primeiro ponto. on how to use faith imagination, Como usar a fé da imaginação. fill yourself with God's Word. Encher você mesmo da palavra de Deus. Why? Como? Because that's power. Porque isto é poder. Whatever you have in your mind Tudo que você tem na sua mente is what you're going to have. é que você vai ter. So you need to have God's promises Você então tem que ter as promessas de Deus in your mind. na sua mente. Amen? Amém? The second step, Segundo ponto. O segundo ponto. replace negative thinking with possibility thinking. Trocar os pensamentos, as coisas negativas para as coisas positivas. Amém? One more time for the people, right? Trocar as coisas negativas com coisas positivas. Number 2, 2. replace negative thinking with possibility thinking. That's 3 now. No, this is number 2. Okay. Same one. Trocar. What you said again, please?
All right, the second step. O segundo ponto Replace negative thinking é trocar as coisas negativas with possibility com thinking. coisas possibilidade. In other É words, the possível. devil says it'll never happen. O diabo vai dizer para você, quem sabe, nunca vai acontecer isso. Kick that thought out your mind Então você tira isso para fora da tua mente. and put a new idea. Então põe uma nova ideia. Amen? Amém? All right, now number 3. Número 3. The third step. O terceiro ponto, Create mental pictures of faith of what you want. criar uma fotografia mental de todas as coisas que você quer, que você precisa. Create mental faith pictures Criar fotografias de fé de tudo aquilo que você quer. of what you want. Aquilo que você quer. Of what you want. Aquilo que você quer. See it in your mind. Veja na tua mente. Now that's where Criar. that faith board will help. Então isso vai nascer para nos ajudar. Because as you see those pictures on your board, Quando você vê essas fotografias no seu quadro, that'll help you get a mental picture. então vai dar uma ideia de muitas coisas que você vai precisar. Amen? Amém? You see, all the great people do this. Você sabe que todos os grandes homens de Deus fazem isso? Before they ever build a building, Antes de você construir um edifício, the architect will draw a picture. o arquiteto tem que fazer fotografia. He'll draw a picture of the building, Ele primeiro faz uma foto do edifício, and it comes to pass. isso depois vai se tornar um So edifício. that's what we should do. Isso que nós temos que fazer That's what the também. Bible says to A do. Bíblia diz que nós temos que fazer isso também. Amém. Number 4, Número 4. use photographs. Usar fotografias. Number 4, Número 4. use photographs. Use fotografias. They'll help you get that faith image. Então isso vai ajudar você a criar a fé da imaginação. The last point. O último ponto. The last point. O último ponto. Number 5, Número 4. Número Right. 5. write your plan down on paper. Escreva o seu plano num pedaço de papel. Number 5, Número 4. write your plan Escreva o seu plano down on paper. num pedaço de papel. That's very important. Isso é muito importante. You say why? Por quê? Because up until then, A respeito disso, it's all been in your mind. então você vai ter tudo na tua mente escrito no papel. It's all been in your mind. Está na tua mente. But when you put it on paper, Quando você põe no papel, all of a sudden it's reality. então isso já passa a ser realidade. It's the first step to reality. Esse é o primeiro ponto para a realidade. Just like a woman, Aleluia. just like a woman Como se fosse uma mulher. who may be pregnant. A mulher às vezes está gestante. She brings the baby forth. Então ela tem a criança sai dela. You've got to take God's idea E você tem que ter as ideias de Deus. and bring it forth. E tem que colocar as ideias de Deus para fora. Bring it forth into reality. Põe as ideias de Deus the para glory fora, of God. para a realidade, para a glória de Deus. Hallelujah. Aleluia. So let me challenge you. Deixa eu fazer um desafio para vocês. Use these principles. Use esses Your princípios. churches will grow. A igreja vai crescer. Your crusades will reach more As people. cruzadas vão alcançar mais pessoas. And you'll walk in success Você vai andar em sucesso, and victory em vitória, for the glory of para a God. glória de Deus. Amém. Amém. Well, let's stand up Vamos levantar, por and favor. let's bless the Lord. E vamos então. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Vamos- Jesus. Thank you. Thank you, Obrigado, Father. Jesus. Oh, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amen, amen, amen.